Bom dia, meus caros. Bem-vindo a mais uma aula de Ciência da Computação, certo? Nossa aula de número 13. O que nós vamos fazer nesta aula? Nós vamos pegar aqueles fluxogramas que nós tínhamos feito nas aulas anteriores e nós vamos começar a transformar eles em código, certo? Vocês lembram dos fluxogramas da aula anterior? Putz, faz tanto tempo, né? Faz uma semana já. Vamos dar uma relembrada neles, vamos olhar o que a gente tinha feito e vamos tentar transformar isso em código. Nós vamos começar com as nossas estruturas de decisão, certo? Muito bem. Os objetivos da aula de hoje são quais? Nós vamos revisar a estrutura de decisão se, então, se não, que a gente tinha visto nos fluxogramas. Nós vamos aprender a sintaxe das estruturas condicionais em Python. Lá nós temos um if, um else, um else. A gente vai entender o que são esses três caras. Nós vamos utilizar os operadores de comparação de Python, certo? Dois sinais de iguais, o que é? É uma comparação de igualdade. Exclamação igual, é uma comparação de desigualdade. Maior, menor, maior igual, menor igual. E nós vamos traduzir um fluxograma com decisões para um programa Python funcional. Certo? Com relação à nossa aula, não anterior, mas a aula 11, quando nós vimos o fluxograma de decisão. Certo? Nós já aprendemos a desenhar o fluxo da lógica, certo? Usando fluxogramas. A gente fez isso lá naquele site draw.io. Vocês lembram daquele símbolo do losango, o que ele era, né? Ele permitia criar caminhos diferentes, ele permitia que nós tomássemos decisões. Um algoritmo podia fazer uma pergunta como: a nota é maior que 6? E agir diferente dependendo da resposta. Sim, ele é maior do que 6, então ele vai para esse caminho. Não, ele não é maior do que 6, então ele vai por este outro caminho. Agora que a gente já sabe o básico do Python, certo? Que nós vimos lá no nosso outro curso de análise, né? Nós vimos a ideia de variáveis, nós vimos a ideia de input, nós vimos a ideia de print. Vamos traduzir essa capacidade de tomar decisões, certo? De um fluxograma para código de verdade. Vamos de fato ensinar o computador a pensar agora. Não vai ser mais teórico, vamos ser práticos. Para começo de conversa, antes de a gente ver código, vamos relembrar, né, o nosso fluxograma. Eu vou abrir aqui meu site, certo? O draw.io, eu já passo o link para vocês e vamos abrir um fluxograma, vamos lembrar o que ele era, como que ele funcionava. Deixa eu só abrir ele aqui. Legal. Bonitão, está me faltando uma coisa. Deixa eu abrir ele aqui. Aqui. Legal. Olha, já até abriu o que eu queria. Eu não achei o botão. Na verdade, não era esse que eu... Não, pode ser esse. Ele não me mostra o botão para cá abrir novos, mas tudo bem. Isso aqui creio que nos basta. Por em tela cheia. Aqui. Aí, muito bem. Meus caros, vocês lembram dessa estrutura aqui, certo? O que nós tínhamos no nosso fluxograma, no nosso desenho, né? Nós desenhamos o nosso algoritmo. Nós começávamos aqui em cima. Nós recebíamos... o nosso algoritmo recebia uma informação, ele recebia o valor da nota 1. Em seguida, ele recebia o valor da nota 2.
Por que esse cara está quebrado? Ah, agora sim. Ei. Com essas duas notas, o que eu fazia? Eu fazia o cálculo da média, certo? A média é a soma das notas dividida pela quantidade delas, dividida por 2 nesse caso. Em seguida, eu fazia uma verificação. A média é maior ou igual a 6? Se a média que eu calculei for maior ou igual a 6, eu vou mostrar um aprovado para o meu usuário e vou terminar o meu programa. Se não for maior ou igual a 6, certo? Se for menor do que 6, eu vou para um outro caminho, eu vou mostrar um reprovado e vou mostrar um fim do programa. Isso aqui, galerinha, tá tranquilo, tá fácil, não tá, tá de boas? Esse tipo de fluxograma, meus caros, você não aplica somente em programação. Você vai trabalhando numa tabela Excel, por exemplo, às vezes você vai ter fórmulas dentro do Excel que você também vai ter um C, certo? Se isso, faça isso, se não, faça esse outro. Você consegue visualizar melhor também se você construir uma estrutura assim, se você construir um fluxograma, certo? Às vezes vai ter fórmulas no Excel que vai ter várias linhas, eu já fiz algumas dessas, tá? E o Excel não é legal de você visualizar, não é tão visual, né? Mas isto aqui, meu povo, de boas? Não de boas, mais ou menos? O que vocês me dizem? De boa. Johan, você que participa bastante, de boas também? Não de boas, mais ou menos? Lembra, não lembra? Quer que eu repita alguma parte? Bom? Beleza. Como é que a gente vai fazer esse cara em código, então? Como é que a gente vai transformar isso em código Python? Deixa eu voltar aqui. Aqui. Em Python, para criar esse desvio condicional, certo? Para a gente ir para um caminho ou um outro, nós temos alguns conjuntos de comandos para fazer isso. São bem fáceis de entender. O primeiro deles se chama if. O que é if em inglês? Se. Como é que ele funciona? Ele é a estrutura principal, certo? Da minha estrutura de decisão. Ele é o principal bloco da minha estrutura de decisão. Ele vai testar uma condição, uma condicional. Se a condição que eu passar no meu if for verdadeira, o bloco de código do meu if vai ser executado. Se a condição do if for falsa, o bloco de código dele não vai ser executado. Tá? Prestem bastante atenção na sintaxe, na forma como nós escrevemos o código. Vocês que estão iniciando, vocês erram muito pela sintaxe, é normal, tá? Prestem atenção. A lógica de vocês está correta, mas a forma como vocês escrevem não está, certo? Como que é a sintaxe dele? A linha do if vai terminar com 2 pontos. Vai ser if, a condição que eu quero testar, certo? Se a média for maior ou igual a 6, 2 pontos. E o bloco que pertence ao meu if, ele tem que estar o quê? Identado. O que significa estar indentado? Que ele vai ter um recuo, que ele geralmente vai ter 4 espaços, ou ele vai ter um tab, certo? E esta indentação é obrigatória no Python. Para fazer parte do bloco do meu if, o meu código tem que estar indentado. Tá? Por exemplo, tem uma variável idade que vale 20, tem um valor idade que vale 20. E eu vou fazer uma verificação. Se a idade for maior ou igual a 18, reparem aqui, né? Se, if, a minha variável idade, o valor da minha variável idade
for maior ou igual, reparem também na sintaxe do maior ou igual, que 18, esta é a condição que eu vou testar, né? 2 pontos para indicar o início do bloco. Eu vou dar um print, você é maior de idade, certo? E este print ele só vai executar se a condição do meu if for verdadeira. Vamos fazer isso em código. Vamos abrir lá o nosso Visual Studio. Professor, tem um monte de coisa, não está o nosso projeto aqui. Vamos abrir lá o projeto do segundo ano, né? Segunda série. Arquivo, abrir pasta. Nós temos aqui segundo ano Python. Aqui dentro, certo? Do lado esquerdo, vamos criar uma pasta para a aula de hoje, certo? Esta aqui é a nossa aula 13. Aula sublinhado 13. Lá dentro eu vou criar um arquivo de testes. Testes 13.py. Todo mundo conseguiu abrir? Eu preciso que todos vocês tenham o Visual Studio aberto, tenham conseguido criar a pasta, criar o arquivo. Todo mundo aqui? Nos conformes? Me respondam, por favor, meus caros. Se alguém precisar de ajuda, se alguém não conseguiu, me fale, que eu te dou a permissão para compartilhar a tela daí. Muito bem. Vamos fazer então aquele exemplo da idade. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma variável idade que vai receber um valor 20, certo? Nome da variável, sinal de igual ao valor que nós vamos guardar nela, certo? Idade está guardando este 20. E eu vou fazer uma verificação. Se if, certo? Idade. E eu quero dizer com idade o valor da variável idade. Se o valor da variável idade for maior ou igual a 18, o que eu vou fazer? 2 pontos para indicar o início do bloco do if. Se eu der um enter, o Visual Studio é legal comigo. Ele já vai colocar para mim esses espaços antes, certo? Esses 4 espaços, ou esse tab ainda por cima. Se for verdade, eu vou dar um print. Maior de idade. Certo? E vamos rodar. Maior de idade, sim. Idade valer 20. Mas se idade não valer 20? Se idade valer... Vocês estão no segundo ano, vocês devem ter o quê? 16, a maior parte dos alunos? Você tem 16 anos de idade. Vamos pôr para rodar? Aí não faz o print, certo? Vamos colocar aqui no final um outro print que, repare, não tem os espaços aqui do primeiro. Se ele não tem aqueles espaços, aquela indentação, ele não faz parte do bloco do meu if, certo? Ele não faz parte da minha condicional. Eu vou deixar só escrever aqui um fim do programa, só para a gente ver, escrever alguma coisa no fim. Idade vale 20. O que vai acontecer? Ele vai dar o print maior de idade e vai dar o print fim do programa. Mas a idade não é 20, é 16. Vai mostrar somente o fim do programa. Prestem atenção aqui na minha tela. Eu vou fazer isso rodar no passo a passo. Você não precisa fazer comigo, tá?
Só veja acontecer. Vamos ver a lógica que ele utiliza aqui. Eu vou começar com idade valendo 20 novamente. Python vai criar esta variável idade valendo 20. Está aqui. Idade vale 20. E ele vai fazer uma verificação. Se o valor da variável idade neste momento for maior ou igual a 18, o valor da variável idade é maior ou igual a 18? Sim. Idade vale 20. 20 é maior do que 18. Esta condição, então, ela é verdadeira. Sendo verdadeira, nós vamos entrar no bloco nosso if. Certo? Lá dentro, o que ele vai fazer? Ele vai dar um print, ele vai exibir no terminal para a gente maior de idade. Terminou o bloco do if, ele segue em frente, ele vai aqui para este outro bloco de código, certo? Ele vai sair da minha estrutura de decisão. Ele vai para a linha 5. E vai dar o print no fim do programa. Ah, mas idade não vale 20, vale 16. Vamos de volta. Python cria minha variável idade com valor de 16. Vai fazer a verificação. A idade nesse momento é maior ou igual a 18? Não, não é. 16 não é maior que 18 e 16 não é igual a 18. A condição é falsa. Sendo falsa, reparem, o Python não vai entrar no bloco desse if, ele vai para o próximo bloco de código, que é o print da linha 5. Ele passa reto pela linha 4 e dá o print, somente no fim do programa. Tranquilo isso aqui, galera? Faz sentido? Não faz? De boas, não de boas? O que vocês me dizem? Tem nexo, não tem? Sim? Perfeito. Ah, tá bom, professor. Só que no exemplo que você mostrou pra gente... Cadê? Se sim, ele fazia uma coisa, mas e se não? Se não fosse verdade, ele fazia uma outra coisa. Como é que eu faço essa outra coisa se não for verdade? Vamos fazer um exemplo. Para isso, nós precisamos de um outro bloco para usarmos conjunto do if. Certo? Nessa nossa estrutura de decisão, além do if, nós temos ainda o else, o senão. Senão o quê? Como assim senão? O senão ele é um caminho alternativo, certo? Ele é executado se todas as condições anteriores forem falsas, certo? Ah, se o if for falso e eu tenho um senão, ele vai entrar no meu senão. Tá? Por exemplo, o exemplo da média. Tá? Vamos fazer esse exemplo em vez de eu mostrar. O que a gente tinha aqui? Eu recebia 2 notas, calculava a média e fazia uma verificação. Vamos tentar fazer esse cara juntos. Esse exemplo eu vou deixar quieto aqui. Eu vou receber uma nota 1, certo? Se vocês lembrarem das nossas aulas de análise, certo? Para nós recebermos algo do usuário, nós vamos receber via terminal através de uma função chamada input. E eu vou passar aqui uma mensagem para o meu usuário. Eu vou pedir para ele digite a primeira nota. Se vocês lembrarem ainda, input sempre retorna para a gente o quê? Texto. Sempre retorna para a gente string. Só que eu não quero o texto. Eu quero o número. Eu vou fazer um cálculo com esse número. Tenho que converter, então, todo o meu input para um tipo de dado numérico.
Eu vou converter todo mundo para int, para inteiro. Int, abre parênteses, lá dentro eu vou colocar todo o meu input, fecha parênteses. Com isso eu consigo a minha primeira nota. E a segunda nota, como é que vai ser? Vamos pegar uma nota 2. Mesma forma, certo? Posso até copiar, vamos agilizar a nossa vida. Vou pedir que ele digite a segunda nota apenas. Beleza? Se a gente olhar no nosso fluxograma, a gente recebeu a nota 1, a gente recebeu a nota 2. O que é o próximo passo? É calcular a média. A média vai ser a soma das duas notas divididas pela quantidade delas. Beleza? Repare, né? O fluxograma vai ser um guia para a gente, vai facilitar a nossa vida nesse sentido, né? Mais prático dessa forma. Por que a minha seta está quebrada é um mistério da natureza. Engraçado. Muito bem. Vamos calcular a média. A média é o quê? É a soma da nota 1 mais a nota 2. E este resultado, esta soma, eu vou dividir por 2. Legal. Tenho a minha média. Em seguida, o que nós fazemos? Eu vou ter uma verificação, né? Se a média for maior ou igual a 6, eu vou mostrar um aprovado. Se o valor da minha variável média for maior ou igual a 6, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar um aprovado, eu vou dar um print aprovado. Certo? Tranquilo até aqui, galerinha? Nada demais, né? Ou alguma dúvida em alguma linha? Se vocês tiverem, perguntem, não se acanhem. Tudo certo? Muito bem. Professor, as meninas estão pedindo para esperar um pouquinho para elas terminarem de copiar. Perfeito. Deixa eu colocar tudo aqui. Opa! Aí. Esse código aqui, que eu coloquei essa hashtag na frente, essa cerquilha, eu coloquei isso aqui por quê? Porque isso aqui é um comentário. Um comentário, quando eu mando executar o código, ele vai ser ignorado, ele não vai rodar, certo? O Python, então, ele vai ignorar todo esse meu código que eu fiz, certo? Eu quero deixar ele ali guardado, certo? Um registro, mas eu não quero que rode, não quero que fique dando vários prints para mim ali. Só para ficar mais organizado. Copia então aqui, galerinha. Logo a gente já prossegue. Por que quando escrevi nota 1 fica branco e o meu fica azul? Boa pergunta. Compartilha a tua tela comigo, deixa eu te dar a permissão aqui. Você já pode compartilhar. É Samuel dos Santos, temos 2 Samuéis. Compartilha a tua tela comigo. Deixa eu dar uma olhada. Dá um Ctrl mais para mim, porque o professor é meio cego. Aperta Ctrl e mais. Ele vai dar zoom. Isso, mais uma vez. Perfeito. Boa pergunta. Salva o teu Visual Studio. Salva o teu arquivo, dá um Ctrl S para mim. Tem um detalhe. Por que você não tem um botão de play também? Clica no lado esquerdo, aí no Visual Studio, naquele ícone dos quadradinhos. Aquele que tem um 2 também. Esse, cara. Clica aí pra mim, por favor. Roda aí instalado. Vamos ver o que você tem instalado. Roda esse cara aí. Aí. Pode ir. Pior que você tem Python instalado. Fecha o teu Visual Studio e abre de volta. Vai que, né?
Não é possível ativar a extensão Black Formatter da extensão que não está carregada. Clica em recarregar a janela. Quando você clica ali naquele botão recarregar a janela. Perdão. Clica em recarregar a janela, aquele botão azul. Ele não está carregando ainda a extensão. Faz o seguinte, vai lá no ícone dos quadradinhos, de volta. Clica nesse Black Box AI para mim. Clica nele. Desabilitar. A mesma coisa no de baixo. Desabilita. Live Preview, desabilita. Embaixo de Black Box, tem ali Live Preview. Desabilita esse cara. Vamos ver o que mais que tem aí para desabilitar. Vai desabilitar quase tudo. Live Server, Live Share. Pode desabilitar esse. Desabilita esse cara. O português pode deixar. O Python Preview, clica nele. Pode desabilitar. O de baixo também desabilita. Copilot, manda para o espaço. Pode desinstalar esse cara, na verdade. Então, esse também. Esse nem dá, ele está desinstalando. O PyLance você deixa. O Python você deixa. Python Debugger você pode deixar. Que mais? Só? Clica em reiniciar extensões para mim. Esse botão azul. Aí no Black Box mesmo tem reiniciar extensões. Clica nesse cara. Tá. Fecha o teu visual e vamos abrir de volta. Ele tem que funcionar. Tá estranho. Depende do Python que não está carregada. Mas que estranho. Abre ali as extensões de volta, os quadradinhos para mim. Desce lá para mim na extensão do Python. Põe essa extensão não é compatível com o código 0. Quando você clica lá embaixo no ícone da engrenagem, no canto inferior esquerdo, instalar atualização, se você clicar ali. Última opção. Ele vai pedir uma senha para você. Se ele pediu senha, me avise, tá? Que a gente vai ter que resolver isso. Vocês precisam poder rodar a extensão. Mas alguém teve esse mesmo problema? O que o Johan perguntou para mim enquanto isso? Por que o nome está diferente no média, no input não é, professor? Pediu a senha. Professor Gabriel, se você puder ver com o responsável pelo laboratório para ajudar ali a liberar a senha, para poder atualizar, tá? A gente precisa disso, certo? Infelizmente, atualizou a extensão e não funciona mais com a versão antiga. Tem que dar uma olhada nisso. Perfeito. Enquanto isso, Samuel, tá certo o que você escreveu, tá? Ele não tá funcionando só por causa da extensão que não tá rodando nessa versão, tá? Mas o código em si está correto. Quando atualizar o Visual Studio, certo? Aí ele vai ter que rodar normal, vai ter que ficar azul. Muito bem. A tua pergunta, Johan, por que o nome está diferente no média, no input não é? Eu não entendi a tua pergunta. Você consegue explicar ela de volta para mim?
Não foi uma pergunta. O que foi a tua afirmação que eu não entendi? Ah, se era por causa disso, a cor? Entendi. Poderia ser, mas no caso não. Muito bem, meus caros. Pegamos, então, a nota 1. O usuário vai digitar para mim. Pegamos a nota 2. Calculamos a média. Se a média for maior ou igual a 6, eu vou dar um print em aprovado. Mas se ela não for maior ou igual a 6, o que eu quero fazer? Nesse caso, eu quero dar um print em reprovado. Certo? Vamos olhar nosso fluxograma de volta. Se for maior ou igual a 6, aprovado. Se não for, reprovado. Como é que eu vou fazer esse se não for, esse se não? Se não em inglês, else. Do contrário, certo? O else, você não coloca uma condição nele, certo? Se todo mundo anterior for falso e eu tiver um else, ele vai entrar no else. Else 2 pontos. E aqui é o bloco do meu else. Eu vou fazer o que nesse caso? Eu vou dar um print reprovado. Certo? Repare, o else, ele é opcional. No primeiro exemplo que eu fiz aqui com o if, eu tinha somente um if. E funcionou, né? Obviamente, se eu for ter um else, eu tenho que ter um if. Não faz sentido eu ter um else se eu não tenho um if. Muito bem, vamos testar esse código, vamos rodar ele. Se mais alguém tiver o mesmo problema do Samuel, tá? Que não apareceu o botão de play aqui, por favor, fale para o professor Gabriel que para ele liberar a senha para vocês atualizarem o vosso Visual Studio. Diga lá, Johan. A parte de colocar as notas. Vamos dar uma olhada. Vamos ver o nosso fluxograma para garantir. Inicio o meu código fazendo o quê? Recebendo a nota 1. Estou recebendo a primeira nota, certo? A minha nota 1. Beleza. Em seguida, eu vou receber a nota 2. Recebi a nota 2. Beleza. O que mais? E repare como facilita a vida, né? Se você precisar revisar alguma coisa, você tem o fluxograma, né? Ajuda muito. Em seguida, eu vou calcular a média. A média é a nota 1, nota 2, dividido por 2. A média é a nota 1 mais a nota 2. Este resultado eu vou dividir por 2. Beleza. Em seguida, eu vou verificar se a média é maior ou igual a 6. Se a média é maior ou igual a 6. Se for, eu vou mostrar um aprovado. Print aprovado. Se não for maior ou igual a 6, eu vou mostrar um reprovado. Está aqui o reprovado. Galera, vai de fato tocar o sino. Obrigado, Júlia. Depois do intervalo, a gente continua com esse cara, certo? Então, até daqui a pouco. Bom intervalo, boa cantina para vocês aí. Muito bem, meu bom povo. Onde que nós tínhamos parado então? Nós estávamos convertendo o seguinte fluxograma para código, certo? Este cara aqui. Nós recebíamos... Zoom, me ajude. Nós recebíamos uma primeira nota, nós recebíamos uma segunda nota. Nós calculávamos uma média com base nessas notas, certo? E nós tínhamos uma verificação. Caso a média seja maior ou igual a 6, a gente mostrava um aprovado. Do contrário, caso não fosse maior ou igual a 6, a gente mostrava uma outra mensagem de reprovado. Nós já convertemos isso para código, certo? Recebemos a primeira nota. Recebemos a segunda nota, certo? Aqui estão nossas entradas. Calculamos a média. E nós temos aqui uma decisão.
Se a média for maior ou igual a C, se isto for verdade, se for um sim, que vai dar um print aprovado. Do contrário, eu vou dar um print reprovado usando esse bloco do else. Repare novamente que o bloco do else você não coloca uma condição. A condição dele, para ele ser executado, é o quê? Todo mundo anterior seja falso. Muito bem. Vamos rodar esse cara, vamos testar, certo? Para quem consegue rodar, né? Vamos clicar no botão do play. E o que ele vai fazer? Ele vai pedir para mim a nota. Digite a primeira nota, foi um 7. Digite a segunda nota, foi um 6. 7 e 6 vai dar um 6,5 de nota, de média, né? E deu uma aprovada. Vamos até dar um print para a gente ver a média de fato, não ficar adivinhando. Diga lá, João. O seu não foi? Você tem o botão do play para começar a conversa? Print média. Tenha? Compartilha comigo a tua tela. Deixa eu te dar o poder, só um segundinho. Média. Cadê? Johan. Compartilha a tua tela comigo. Vamos dar uma olhada. Dá um Ctrl mais para mim aí, porque cegueira é um problema. Repare que o teu terminal lá embaixo, ele tá com aquelas três setinhas lá embaixo. Se teu terminal tá meio estranho, clica na lixeira dele. Tipo, sempre. Isso é meio que um padrão, assim. Puta, deu problema na hora de executar, vamos fechar o terminal, vamos tentar de volta para descarrego de consciência. Roda esse cara de volta. Primeira nota. Mano, testa aí, vamos testar. Digita aí um 6. Segunda nota, um 7. Aprovado, boa. O problema era o teu terminal te enchendo o saco. Agora um 2 e um 3, reprovado. Boa, garoto. Fechou. Beleza, meus caros? Agora vamos rodar então. Eu escrevi aqui um print média para mostrar a minha média. Vamos rodar. Digite uma primeira nota foi um 6, uma segunda nota foi um 9. Média de 6 e 9, 7,5. Aprovado. Então também não foi, Gabriela? Deixa eu colocar aqui o poder para você compartilhar. Cadê a tua... Gabriela, aqui. Compartilha comigo a tua tela. Te ajudou? O que era? Por curiosidade. Se vocês tiverem algum problema, meus caros, me perguntem, tá? Me peçam, me falem. Esqueceu de colocar a nota, acontece. Aqui. O Theo tá faltando alguma coisa, disse o Gabriel Fernandes. Pam. Compartilha a tua tela comigo. Ver assim o código no Meet é muito ruim, ele não formata direito, nada disso. Deixa eu ver qual o Gabriel que é, que nós temos 20 mil Gabriéis nessa sala. Gabriel Fernandes. Não, só temos 2 Gabriéis. Nenhum professor. Compartilha a tua tela comigo, Gabriel. Vamos dar uma olhada. Beleza. Dá um Ctrl mais para mim. Mais um Ctrl mais. Cegueira grande. Beleza, perfeito. Clica aqui do lado esquerdo nas 2 folhinhas lá em cima. Clica 2 vezes, lá no canto superior esquerdo.
Clica aí e clica de volta. Clica de volta na folha. Clica no ícone de volta lá. Aí, só para ganhar mais espaço. Perfeito. Você está pegando a primeira nota, certo? Via input. Você está pegando a segunda nota. Você está calculando a média. Se a média for maior ou igual a 6, dá aprovado. Do contrário, você está dando reprovado. Só que se atente. O teu print fim do programa, ele está dentro do bloco do else. E como é que você sabe isso? Que ele tem os espaços na frente. Remova esses espaços do print fim do programa. No começo. Tira esses caras. Perfeito. Agora, ele não está dentro do bloco do else. Certo? Roda ele, vamos ver, vamos testar. Primeira nota 1,6. Segunda nota 1,7. Ele foi aprovado, fim do programa. Vamos tentar agora um reprovado. Roda de volta ele. Coloca um 2 e um 3. Reprovado, fim do programa. Não estava mostrando o fim do programa porque ele estava indentado, certo? Era esse o teu problema? Ou melhor, não estava mostrando o fim do programa porque ele estava indentado. O seu tinha a média. Ah, eu escrevi. Eu escrevi depois. Perdão. Tá? Deixa eu compartilhar minha tela. Deixa eu compartilhar minha tela, não. Deixa eu tirar você para poder me ver. Remover. Aí, pronto. Eu adicionei essa linha a mais, certo? Depois que eu calculei a média, eu estou dando um print na minha média. Print, abro aspas, média, fecha aspas, vírgula, fora das aspas, o nome da minha variável, média. Certo? E agora ele me mostra a média da nota. Eu não tinha feito isso originalmente. Tá? Deixa eu até mandar meu código todo para vocês. Que essa quantidade eu acho que eu consigo colocar no Meet. No Meet não, no Teams. No Teams não, no Meet, estava certo. Dificuldade. Aí. Tá, só que vamos fazer esse cara no passo a passo. Vocês não precisam fazer juntos, meus caros. Só prestem atenção no meu. Vamos entender a lógica que ocorre aqui. Python vem, vai me pedir... Deixa eu tirar o zoom que ainda não sou tão cego. Vai me pedir a nota 1. Digita a primeira nota. Ah, foi um 6. Este 6 está guardado aqui nesta variável nota 1. E repare, ele está guardado como um número, como um inteiro neste caso. Python vai me pedir a nota 2 agora. Segunda nota. Foi um 7. Está aqui guardado também. Eu tenho duas variáveis agora. Nota 1 vale 6, nota 2 vale 7. Em seguida, o que ele vai fazer? Ele vai calcular a média. Como que é o cálculo da média? É a soma de todas as notas dividido pela quantidade de notas. Repare aqui que eu precisei colocar o parênteses. Certo? Por nada. Por que eu coloquei esse parênteses aqui na hora da soma? Porque eu quero somar primeiro e o resultado dessa soma eu vou dividir por 2. Se eu não colocasse o parênteses, o que ia acontecer? Ele ia fazer primeiro essa divisão aqui, certo? Ele ia pegar a nota 2 e dividir por 2, e esse resultado ele iria somar com nota 1. Não é assim que o cálculo da média, né? Muito bem. Ele vai somar, então, nota 1 mais nota 2 e vai dividir por 2. Isso aqui vai resultar no quê? Num 6,5. Minha variável média vale 6,5. Ele vai dar um print, certo? Média, valor da média. Média, 6,5. Está aqui. E vai fazer uma verificação. Se a média for maior ou igual a 6, a média é maior ou igual a 6? Sim, a média é 6,5. 6,5 é maior do que 6.
a condição é verdadeira. Sendo verdadeira, vai entrar lá no bloco do if, vai dar print no aprovado. Reparem aqui o que vai ocorrer. Eu vou adicionar ao final do meu código um fim do programa. Só para a gente ver alguém fora dessa estrutura de decisão. Deixa eu até rodar de volta, porque eu não tinha feito esse cara. Primeira nota 1,6, segunda nota 1,7, média 6,5. Beleza, a gente tinha parado aqui. A condição é verdadeira, entrou no bloco do if. Certo? Ele vai dar o print aprovado. Repare para onde que o Python vai agora. Terminou o bloco do if, ele não passou pelo bloco do else. Ué, mas por que ele não passou? Ele só vai entrar nesse else se as condições anteriores fossem falsas. O que não é o caso. Ele encontrou alguém verdadeiro. Ele vai executar o bloco desse cara que ele encontrou como verdade, certo? O bloco do meu if, nesse caso. Terminou o bloco do if, nem vai olhar para o bloco do else, passa reto. Não tem porquê. Já encontrou alguém que fosse verdade, certo? Ele vai sair de toda a estrutura de decisão que eu tenho e vai para o próximo bloco de código, que é o que nesse caso? Esse print fim do programa. Certo? Ah, mas até aqui. Tranquilo? Dúvidas? Mais ou menos? O que vocês me dizem? Faz sentido? Não faz? Deixa eu pôr todo o código aqui para vocês copiarem. Dúvidas, galerinha? De buenas? Nós vamos ver mais sobre estrutura de decisão, certo? Lá no nosso outro curso, lá em análise, certo? A gente vai ver mais também sobre isso. Mas é interessante a gente ver aqui funcionar esse cara também, né? Não ficar somente esperando. A gente vai demorar um pouquinho para chegar nisso aqui ainda lá no outro curso. Tranquilo? De buenas? Muito bem. Só que se minha média não for maior ou igual a 6, o que vai ocorrer? Vamos testar. Vamos rodar de volta. Python vem, vai me pedir a primeira nota. Tirou um 3. Está guardado lá. Vai me pedir a segunda nota. Tirou um 2. Vai calcular a média de 13,2. A média é 2,5. Vai dar um print nesta média. Olha, a média é 2,5. E vai chegar na nossa estrutura de decisão. E ele vai ter que fazer uma verificação, certo? Se a média for maior ou igual a 6. A média neste momento é maior ou igual a 6? Não. Média nesse momento vale 2,5. 2,5 não é maior do que 6, 2,5 não é igual a 6. Esta condição é falsa. Sendo falsa, não entra no bloco do if. Tem um bloco do else? Tenho. Todo mundo anterior é falso? É. Vai entrar no else. E vai rodar o bloco do lado de dentro. Vai dar um print reprovado. Terminou o bloco do else, sai de toda a estrutura de repetição, vai para o próximo bloco de código, que é aquele meu print fim do programa. Tranquilo? If else? Alguma dúvida? Alguém pensou em algum outro cenário que não sabe como que ia se aplicar? O que vocês me dizem? Beleza? Não beleza? De buenas, não de buenas?
Galerinha, alguém me responda, por favor. Muito bem, galera. O pessoal não quer digitar, tô doendo uma mão de frio, né? Tudo bem. Se ninguém se pronuncia, vou acreditar que todos entenderam, que ninguém tem dúvida. Vamos em frente, então. Ah, professor, não entendi nada. Então escreva que não entendeu nada, a gente revisa. De boa? Então, perfeito, meus caros. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu sei que tá frio aí. Aqui também tá um frio do cão. Acordei aí, tava 3 graus. Muito bem. Então, o else, o senão, certo? Ele é o caminho alternativo, certo? Caso todas as condições anteriores sejam falsas. Tá? Tá aqui novamente um exemplo, né, da média. Se a média for maior ou igual a 6, dá um print aprovado, do contrário, dá um reprovado. E nós temos um terceiro bloco, certo? Que nós podemos utilizar com a nossa estrutura de decisão no Python, que é o else-if. O que seria uma tradução do else-if? Se não se. Ah, se não for verdade isso, mas se isso for verdade. Tá? Ele é usado quando temos mais de 2 possibilidades, certo? Ele vai testar uma nova condição, uma condição alternativa, se a condição anterior do meu if for falsa. E nós podemos ter vários else-ifs no nosso código, na nossa estrutura, certo? Eu vou ter somente um if, se eu for ter um else, somente um else. Else-ifs, eu posso ter quantos eu quiser, ou não ter nenhum, né? Até então a gente não fez else-if e funcionou. Tem um exemplo aqui, né? Vamos fazer esse exemplo da temperatura. Vai ficar mais fácil de entender. Esse cara todo eu vou comentar. Se você está no Windows, é Ctrl ponto e vírgula. Se você está no Linux, é Ctrl barra. No caso, acho que vocês estão no Windows, né? Ctrl ponto e vírgula, ele vai colocar essa hashtag na frente de todos os códigos. Seleciona os códigos, obviamente. Ctrl ponto e vírgula. Eu vou deixar com a hashtag. Vamos lá, vamos escrever. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Não. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma variável temperatura. Temperatura tem um valor de 22. E eu vou fazer uma estrutura de decisão, vou fazer algumas verificações. Se a temperatura for maior do que 25, eu vou dar um print. Está calor. Do contrário, se, e aqui eu vou testar uma condição alternativa, uma condição caso a condição do if seja falsa. Do contrário, se a temperatura for menor do que 15, se for menor do que 15, eu vou dar um print, está frio. E se não for nenhum desses, se a temperatura não for maior do que 25 e não for menor do que 15? Ou seja, está entre 15 e 25. Daí eu posso ter, então, um senão. Se não for nenhum desses, se nenhuma dessas condições forem verdades, eu vou dar um print, que a temperatura está agradável.
certo? Vamos testar, vamos fazer no passo a passo esse cara para ver se tem lógica. Repare, o bloco do else if, nele sim eu coloco uma condição que vai ser testada. Também, 2 pontos, o bloco dele com os espaços na frente, com o tab, com a indentação. Vamos rodar. Vejam aqui no meu, meus caras, não se preocupem em copiar isso aqui por enquanto. Python vem e vai criar para mim uma variável temperatura valendo 22. 2 else ao invés de else if. Não. Você vai ter somente um bloco else se você for ter um bloco else. Bloco else não é obrigatório. Deixa eu tirar um zoom aqui para ver tudo ao mesmo tempo. Eu posso ter vários else ifs, certo? Ou nenhum. Else, se eu for ter, vai ser somente um. Tá? Ele é um senão. Se todo mundo anterior for falso, ele vai cair no else. Ah, e eu posso mostrar todas as linhas? Tá. Deixa eu copiar para vocês. O problema é que não cabe tudo. Ou coube. Coube tudo. Tá aí no chat o código. Tá? Mas depois eu mostro também. Muito bem. Python vem, cria a minha variável temperatura valendo 22. E chegamos na nossa estrutura de decisão. Vamos ver a primeira verificação, né? Se a temperatura for maior do que 25, if temperatura maior do que 25. A temperatura é maior do que 25? Não, a temperatura vale 22. Essa condição é falsa. Sendo falsa, não entra no bloco do if. Ele vai para o quê? Para as minhas condições alternativas, para os meus else ifs. Se não, mas se a temperatura for menor do que 15, a temperatura é menor do que 15? Também não. A temperatura vale 22. Esta condição também é falsa. As duas condições sendo falsas, ou seja, todas as condições sendo falsas, eu tendo um bloco else, vai entrar no bloco else. E vai dar o print. Está agradável. Deixa eu colocar um print aqui também, só para a gente ver fora do bloco. Fim do programa. Muito criativo. Essa aula vai até... Só para eu ficar atento no horário. 10h50, demos 10 minutos. Perfeito. Ah, mas a temperatura não tá 22, professor. Você tá louco, a temperatura tá 6 hoje. Vamos rodar de volta, vamos testar. Python vem, cria minha variável temperatura valendo 6. A temperatura tá maior do que 25? É maior do que 25? Quem dera. Não, não está. Falso, não entra no if. Vai para o meu else if. Ah, mas a temperatura está menor do que 15? Sim. Temperatura vale menos do que 15. A temperatura vale 6. 6 é menor do que 15. Essa condição alternativa é verdadeira. Sendo verdadeira, entra lá no bloco do else if. Vai executar o bloco do else if. Terminou de executar o bloco do else if, ele vai sair de toda essa estrutura de decisão. Ele vai para onde? Aqui para a linha 30, para este fim do programa. E dá o print fim do programa. Ah, mas a temperatura não é 6, a temperatura vale 36. Que está morrendo também, né? Vamos rodar. Só prestem atenção aqui por enquanto, galera. Não precisam copiar. A minha temperatura vale 36. A temperatura é maior do que 25? Sim. A
Temperatura vale 36. 36 é maior do que 25. Esta condição ela é verdadeira. Sendo verdadeira, entra no bloco do if. Vai dar o print, está calor. Reparem agora. Acabou o bloco do meu if. Para onde que ele vai? Ele vai sair de toda a estrutura de decisão, certo? Ele não vai passar pelo if, ele não vai passar pelo else. Por quê? Ele já encontrou alguém que era verdadeiro. Ele vai para onde? Aqui para a linha 30, para este fim do programa. Certo? Ele só vai verificar o else se as condições anteriores fossem falsas, o que não é o caso aqui. Achou alguém que é verdade? Não importa se eu tenho 1000 else, se eu tenho um else. Ele vai sair de toda a estrutura de decisão. Tem lógica isso, galera? Alguma dúvida? Como é que a gente tá? Tem nexo? Muito bem. Deixa eu mandar de volta o código para vocês. Tá aí? Repare que agora ele não coube, ele cortou o fim do programa para mim. Laia, deixa eu mandar somente esse último cara. E meus caros, nós ficamos por aqui então, certo? Semana que vem nós vamos ver o outro fluxograma que a gente tinha visto, né? Que eram as estruturas de repetição. Vamos ver como fazer repetição então no Python. No mais, meu bom povo, seria isto, certo? Nos vemos na semana que vem. Até mais, bom final de semana. Falou.